Então, na última aula, nós vimos como nasceu o conceito atual de minoria, né? A partir da influência da Escola de Frankfurt, né, nos meios universitários norte-americanos, não é mesmo? Então, nós vimos como esse conceito vai compartimentar a sociedade em grupos sociais distintos, né, e às vezes antagônicos. E como essa noção se torna central na ideologia e na política de esquerda, né? Então, é extremamente importante entender essa dimensão da problemática, porque ela sustenta toda uma visão de mundo que pretende literalmente construir uma sociedade nova, né? Quer dizer, a ambição não é pouca, né? E para construir uma coisa nova, tem que desconstruir tudo que está aí, né? Para reconstruir em cima das ruínas, né? O plano é esse, né? E o pensamento desconstrutivista justamente tem tudo a ver com isso, mesmo. E também tem muito a ver, inclusive, abrindo um parêntese, com as frustrações da esquerda, né? Quer dizer, mais do que frustrações, com os ressentimentos da esquerda, né? Lembram que mencionamos que na última aula nós falamos da desilusão, né, das esquerdas quando da abertura dos arquivos stalinistas para o mundo, né? Então, na década de 1960, a esquerda que acreditara numa espécie de socialismo assim, mítico, né, durante décadas. Então, essa esquerda, de repente, ela descobria, né, a cara do socialismo real. E pronto, como eu disse, ela alimentou um sonho, né, o sonho de um sistema justo, não é mesmo? Capaz de produzir uma sociedade humana, mais humana, digamos, né, que a sociedade capitalista, né, e economicamente mais eficiente, inclusive, né? Quer dizer, era a crença da época, né? Quer dizer, uma sociedade baseada na cooperação, na solidariedade, né? Por oposição à sociedade capitalista, que baseada na competição, né? Ela só podia ser economicamente fadada ao fracasso, né? Socialmente ineficiente, desumana, desrespeitosa dos direitos do cidadão, não é mesmo? Né? E de repente, a realidade mostra tudo o contrário. O mundo capitalista é que foi para frente, em todos os sentidos. O socialismo foi para trás, né? Pior, desabou, não é mesmo? Né? Então, se eu sou socialista na alma, no fundo da alma, eu vejo o meu sonho ruir. Eu não gosto do que eu vejo, né? E tudo que se construiu, o capitalismo é que construiu. E odeio ter que admitir isso, né? E detesto tudo que foi construído, porque contradiz minhas teses. Então, eu vou querer desconstruir tudo. No plano ideológico também, não é mesmo? E aí eu invento o desconstrutivismo, né? Quer dizer, eu começo a criticar sistematicamente tudo, né? Mas disso nós falaremos então mais tarde. É só um parêntese, né? Então vamos voltar para esse ponto, né? Por enquanto, vamos mentalizar bem essa mudança de paisagem ideológica, né, de proposta política. Para vocês entenderem, então, na minha juventude, por exemplo, a esquerda se inspirava no conceito de luta de classes, né? Mas a luta, ela girava em torno da mais-valia global. Ou, digamos, o que estava em jogo era a renda global, né? A questão era saber quem ia apropriar-se dessa renda global. E a gente dividia a renda em lucro e salário, né? O que não era lucro virava salário, né? O que a burguesia ganhava, a classe operária perdia, não é mesmo?
Então a burguesia se organizava para arrancar mais e o operariado se organizava para reter mais. E cada um desenvolvia seu discurso para chegar aos seus fins, né? Cada classe então produzia seus conceitos morais também para legitimar suas reivindicações, né? Cada classe formava suas entidades sindicais e representativas, né? E isso é que era um conceito de luta de classes da minha época, né? É isso que a gente tinha na cabeça. Então, é um conceito que girava basicamente em torno do trabalho. O conceito central era o trabalho. Girava em torno do trabalho, da mais-valia da renda. Mas, sobretudo, do trabalho. Esse era o conceito de base. Então, a gente sequer imaginava poder apropriar-se ou poder merecer parcela de renda, né, ou ganhar vantagens e direitos em função de outra coisa que o trabalho, não é mesmo? Por exemplo, em função da raça, do gênero, da sexualidade, coisa desse tipo, né? Então, e vimos como o conceito de minoria vem justamente mudar tudo aquilo, né? E como esse conceito é altamente divisivo, né? Como ele vem fragmentar a sociedade, né? Quer dizer, criar grupos distintos, antagônicos, não é mesmo? E como tudo aquilo, é bom mencionar também, vai começar a pesar sobre o mundo do trabalho, né? Que tudo aquilo acaba parasitando o mundo do trabalho. É para mentalizar bem isso. Se eu dou uma vantagem para um, eu crio um dever para outro de sustentar essa vantagem, não é mesmo? Alguém tem que pagar, não é mesmo? Quer dizer, para simplificar, para fins didáticos, dinheiro público para organizar parada gay ou congresso gay, coisa desse tipo, implica pedreiro que madruga todo dia e se arrebenta na obra para sustentar a farra através do imposto. Porque nada é mágico, em última instância, vem do trabalho produtivo, né? Então, uma coisa dessas estava totalmente alheio ao universo mental da esquerda de 50 anos atrás, né? Era impensável, no sentido primeiro da palavra, impossível de se conceber, né? Eu aposto que proletário sofrido, bancando parada e congresso gay, faz o tio Marx rolar de raiva na cova, Isso não estava previsto no projeto, Mas aí veio o Aguinaldo de Frankfurt, não é mesmo? E a solidificação da noção de minoria com as lutas negras, que, diga-se de passagem, tem uma boa base de legitimidade. A luta negra se justifica de certa forma, mesmo se cai na malandragem com o tempo. Mas, francamente, as reivindicações do Martin Luther King eram mais do que certas, E até hoje esse movimento se justifica, deixando os desvios e excessos de fora, evidentemente. Mas isso é outro debate. Por enquanto, vamos nos limitar ao que interessa. Como o conceito de minoria se firma nas lutas negras e como o homossexualismo político vai tentar encaixar gay no conceito. Como ele vai pulando no bonde andando e se instalar na noção de minoria. Então, nós já mencionamos isso, a dimensão quantitativa do conceito de minoria contou com os aportes estatísticos dos relatórios 15. Lembram disso? Nós já vimos isso. Então, e no fim da hora passada, estávamos ocupados a explicar as piruetas retóricas para atender o quesito determinismo biológico, também constitutivo da noção de minoria. Então lembremos como um negro nasce negro sem culpa, vive negro sem culpa e morre negro sem culpa, mas esse simples fato às vezes lhe vale o opróbrio, a crítica,
Então, a cultura LGBT, ela vai querer forçar a analogia. Então, também gay nasce gay sem culpa, vive gay sem culpa, morre gay sem culpa. E, em consequência, merece toda a proteção legal capitalizada pelo movimento negro, não é mesmo? Agora, é preciso prestar muita atenção, porque nós vamos penetrar uma feição tão sutil quanto é fundamental da ideologia LGBT. Então, como eu disse, gay nasce gay, tem que nascer gay para encaixar no conceito de minoria e o público tem que acreditar nisso. Pronto. E a partir dessa constatação, então, como que eu vou dizer, desse projeto, gay se torna alguma coisa, mas não faz mais nada. Tá. Sei que é um pouco esotérico, à primeira vista, eu vou tentar explicar isso. Mas vamos repetir então, gay é alguma coisa, mas não faz mais nada. Tá? Por que isso? Primeiro, porque os direitos fundamentais ambicionados pelo movimento gay protegem uma minoria e não uma conduta. Começar por aí. Mas também porque é eminentemente mais proveitoso, no caso, encobrir a prática, já que a ideia de sodomia, esse tipo de prática sexual, pode parecer repulsiva para muitos, não é mesmo? Então, assim sendo, é preferível esquecer o ato para falar de condição social, de estado, de identidade, né? Então, o discurso oficial, desde então, obsta publicamente qualquer referência comportamental explícita, para enfatizar, ao contrário, a qualidade, o estatuto, o atributo, identidade, peculiaridade, categoria, comunidade, enfim, o ser antes que o fazer. E aqui, nisso, já se vislumbra a noção de identidade, que tudo tem a ver com a noção de minoria. Mas vamos ter que fazer um pouco de história para rastrear a genealogia do conceito. E a noção de identidade, que vou tentar explicar agora, ela precede a atual ideologia de gênero. Quer dizer, ela data do início do movimento gay, naquela época não se falava sequer, vamos dizer assim, data do início do homossexualismo político, e ela objetiva induzir um mecanismo de psicologia social bem preciso. Ela faz parte da legitimação primeira, ela visa gerar uma percepção positiva e uma aceitação pacífica da população LGBT. Então, é essa ideia que ela passa, então, essa ideia que gay nasce gay com natureza gay sem opção de mudança. Tá? Então, provavelmente nesse sentido que a maior parte de vocês podem ter ouvido falar de identidade sexual. Mas há outra acepção a partir da atual ideologia de gênero. O problema é que essa outra acepção é tão complicada a entender, entendeu? Porque é um sentido que não faz sentido na realidade, né? É a parte recente e delirante da cultura LGBT, né? Ela faz parte do gayismo de gênero, né? Que resulta, inclusive, da convergência entre o homossexualismo político e o feminismo radical na década de 1990, né? Bom, mas a identidade de primeira hora, aquela que nós vamos tentar explorar agora, era vista como estável e como definida.
Significa que alguém era gay, era lésbica, era heterossexual e é o que era para sempre, digamos, não é mesmo? Não mudava. Agora, a identidade embutida na ideologia de gênero é indefinida e não pode ser estabilizada. Então, ela muda num segundo de acordo com a subjetividade de cada um. Se você quiser ser homem às 10 e mulher às 11, para virar gay no almoço, é simplesmente você quem decide. E até assim um pouco pior, porque na realidade não há mais homem, mulher ou gay. Isso some do mapa. Tem apenas uma identidade assim, pastosa, fluida, desconfigurada, aleatória, não é mesmo? E finalmente sem nome, porque não existe mais categorias precisas. Então é o capricho do momento que manda. Só que é tão absurdo que eu não consigo elucidar isso sem um passo a passo didático assim bem esquematizado. Então, melhor deixar essa complicação para mais tarde. E por enquanto, vamos tentar entender o conceito simples de identidade sexual. Então, veja bem, gente, cada representação mental vendida pelos ideólogos LGBT é uma obra de arte, tem que reconhecer isso. Quer dizer, a classe é talentosa, tem genialidade, é inteligente, não é mesmo? É sagaz. Ela planta com capricho, cultiva um jardim notadez, digamos, onde cada flor merece saudação, mas há uma rainha que prima pela fineza, que brotou há muito no continente europeu, é que justamente essa noção de identidade. Então, como que nós vamos abordar esse conceito? Vamos dizer assim, a noção de uma homossexualidade inata, ela surge na Alemanha mais ou menos uns 150 anos atrás, com o advogado hermafrodita Karl Heinrich Ulrichs, que talvez foi o primeiro ativista homossexual. Ele lutou pela revogação das leis penais relativas à sodomia. Quer dizer, naquela época, então, a sodomia era punida por lei. E ele lutava para a revogação desse tipo de legislação e ele evocava, para tanto, a existência de uma identidade sexual mista. Segundo ele, quem sente atração por pessoas do mesmo sexo obedece a uma essência compósita, a combinar corpo masculino com alma feminina ou vice-versa, mas num ser diferente do homem e da mulher. Era isso o negócio. E como tudo aquilo é comandado pela natureza, segundo a opinião dele, então não há por que criminalizar. Era isso o raciocínio dele. Então, nós devemos entender que, vamos dizer, essa época em que vivia Ulrichs, o Ulrichs ele já banha no mundo kantiano. Quer dizer, Kant, evidentemente, já escreveu a sua crítica da razão pura. Esse pensamento se popularizou. Então, o Ulrichs ele é atingido de cheio por esse pensamento. Kant veio introduzir o subjetivismo epistemológico. Então, segundo ele, a razão não é competente para conhecer a realidade profunda. Então, pelo menos não a razão universal do iluminismo. Então, ele argumenta que o iluminismo desenvolveu um realismo ingênuo. Na concepção realista pura, o sujeito pensante ele é um simples receptáculo do objeto pensado. A mente registra a realidade objetiva como ela é. Mas Kant ele vem
argumentar que cada indivíduo tem um filtro cognitivo diferente. Isso difere de um indivíduo para outro. Então, cada mente, segundo ele, trabalha a realidade que ela apreende, né? Não. Cada qual introduz variações subjetivas na imagem que ele forma da realidade, né? Ou seja, então, cada um tem uma identidade cognitiva, não é mesmo? Então, o Kant, evidentemente, nunca pensou aplicar essa ideia à sexualidade, mas é o que faz justamente a ideologia de gênero, né? Quer dizer, a ideologia de gênero, na realidade, sugere que cada um tem uma identidade cognitiva sexual, então, né? Então, que cada um tem uma percepção distinta no plano sexual, né? Não é mesmo? E que cada um, inclusive, se percebe a si próprio de forma distinta no plano da sexualidade, né? Então, o Ulrichs em questão, ele já integrava essa ideia, né? E também integrava a ideia dos sucessores do Kant, tipo Schopenhauer, Nietzsche, né? Segundo os quais a razão era uma construção artificial, né? Eles argumentavam que os instintos, os sentimentos profundos, as emoções eram ferramentas muito mais eficientes para conhecer a realidade profunda, né? Então, evidentemente, o Ulrichs, ele aproveitava o ensejo, né? Quer dizer, ele queria justificar o próprio Estado. Então, se a razão milita em favor da heteronormatividade, né? Mas meu afeto, meus instintos, minhas emoções puxam para outro lado, então vou escutar o recado dos filósofos da época, né? Dizer que tudo aquilo representa um aparato de conhecimento mais fundamental, né? Portanto mais real, mais eficiente, né, que a razão, né? Então, para que deixar-se limitar por essa artificialidade que é a razão, né? Só os fracos se deixam dominar, né? Então, para que não ousar, né? Eu imagino, né, que no pensamento de Ulrichs, né, embora assim eu não tenha conseguido muito extrair isso das minhas leituras, mas devido à época em que vivia, eu imagino que ele deve ter sofrido também a influência do Rousseau, né? Que foi uma voz dissidente na época iluminista, né? Porque o iluminismo definia o homem como animal racional. E Rousseau veio falar que não tem nada disso, não. Quer dizer, o homem é, antes de mais nada, um animal passional, né? Então, ele tem que escutar suas paixões, não é mesmo? Né? Sabemos que é o próprio da civilização, né, enquadrar os instintos básicos em comportamentos socialmente operacionais. Tudo bem, e o Rousseau, ele admitia isso, né? Ele sabia que a razão estava na base da civilização. O problema é que, para ele, civilização é que era uma coisa ruim, não é mesmo? Né? Porque ela afasta o homem do estado natural primeiro, né? Quanto mais o homem se sofistica, mais se afasta daquela figura ideal do bom selvagem, e ele se corrompe. Então, ele se torna decadente, né? Era isso a ideia do Rousseau, né? De forma que é de se imaginar que o Ulrichs também tinha esse quadro de referência na cabeça, né? Porque ele estava atrás de qualquer coisa que pudesse justificar, né, suas ideias, seu comportamento. Então ele incorporava qualquer ideia, né, que fosse servir de munição para tanto, né? Então a época do Ulrichs, né, registrou um surto de simpatia por essas ideias, né? Tanto que contou com a participação do escritor húngaro-alemão Károly Maria Kertbeny, né?
Vocês têm que entender que isso inicialmente é um fenômeno germânico. Quer dizer, aquele escritor húngaro, ele tinha um passaporte húngaro se quiser, mas ele pertencia a uma comunidade alemã da Hungria. Naquela época havia muitas comunidades germânicas no leste europeu, né? Então ele pertencia a uma comunidade dessa. Então era um húngaro-alemão, ele falava alemão, né? Quer dizer, tudo aquilo nasceu na cultura alemã, né? Então, esse Kurt Benny, ele é quem cunha o termo homossexual, né? Numa carta aberta ao ministro prussiano da Justiça, em 1869. Então, a primeira vez se fala esse termo, era um neologismo na época, né? E antes disso, quem tinha inclinação homossexual era chamado de sodomita, por referência à cidade bíblica de Sodoma, né? E Ulrichs e Kurt Benny, eles entendiam que essa palavra, sodomita, que ela evocava um ato irracional, não é mesmo? O contrário às funções orgânicas normais e repugnantes para a maioria. Então, com a finalidade de desativar essa conotação negativa, eles optaram por evitar toda a menção à faceta comportamental para falar em estado, em identidade, não é mesmo? Com características distintas. E aí, então, que vamos dizer assim, esse tipo de terminologia começar a se instalar. Vocês entendem bem que a intenção era desarmar, né, o senso de pudor e o reflexo de rejeição por supressão de referências léxicas a uma conduta considerada abjeta e moralmente ofensiva, não é mesmo? Para resumir, a alusão a uma maneira de ser é menos gráfica, né, e psicologicamente mais neutra que a alusão a uma forma de fazer, não é mesmo? Então, o desvio de foco semântico para uma espécie de alteridade sexual abstrata, ela fazia parte de uma estratégia para vencer resistências, né, a práticas socialmente desaprováveis e até julgadas assim nojentas, não é mesmo? Então, nós temos que entender bem tudo aquilo. A luta gay, ela se travou essencialmente no plano do discurso e do simbolismo, né? Então, muitos foram realmente os trunfos retóricos, tá? Quer dizer, alguns com estatuto de dogma sagrado, mas a identidade é o intocável sacrossanto, porque legitima todo o resto, né? Porque sodomia, ou seja qual for a prática, é escolha de conduta. É isso que vocês têm que entender bem. Então, uma escolha de conduta é sempre sujeita a juízo ético, né? como qualquer outra, né? Então, independente de condenação ou aceitação, é um comportamento pelo qual se opta e que gera consequências, o que afunila inevitavelmente o tema para o campo do livre-arbítrio e da responsabilidade, né? Então, para subtrair a matéria ao domínio da moral, né, inclusive da estética, né, é mais vantajoso redefinir a coisa como condição, como identidade, e deletar para sempre toda a fraseologia sexualmente explícita, não é mesmo? Por isso, sodomia é termo proibido, né, no jargão gay, né? Porque fala do que se faz quando o lucro é justamente, o lucro político reside antes em dizer o que se é, e não o que se faz, não é mesmo? Lembram que na penúltima aula
nós falamos da cartilha do militante de Madsen, Hunter e Kirk Marshall. Então, expliquei para vocês onde cartilha então, que orienta o ativismo, que fala o que fazer e não fazer para tirar nota 10, mesmo no subconsciente público. Então, eles justamente dão uns conselhos a respeito disso. E eu vou ler esse trecho justamente para não atrair o pensamento deles. Então, veja bem aqui o que eles falam a respeito disso. Então, é preciso retratar gay como alguém que nunca teve escolha de aceitar ou rejeitar sua preferência sexual, que nasceu assim, como se nascer branco, negro, atlético ou esperto, que ninguém o seduziu, que nunca optou, que é natural, que não é moralmente culpado, é apenas o acaso, coisa que pode acontecer com qualquer um. Importa apresentar gay como vítima e encorajar heterossexual a posar de protetor. No entanto, poucos irão querer defender o homossexualismo como tal. Muitos estarão mais dispostos a mobilizar-se na defesa de um princípio de justiça e igualdade. À vista disso, uma campanha não deve pedir a aprovação de práticas homossexuais, mas tem antes que evocar a não discriminação, liberdade, igual proteção, ou seja, princípios legais aceitos, de forma a sempre opor uma lei aos argumentos morais do inimigo. Então, o que ele fala aqui? O conselho é ficar no abstrato, e falar de igualdade ou de direitos sem evocar o homossexualismo como tal, sem evocar a prática como tal. O que converge em substância com a diretriz estratégica dos pioneiros, que acabo de citar, dos alemães, não é mesmo? Então, para reforçar a literatura moderna, ela costuma contrapor as categorias de homo e hétero, mas isso é novidade, porque é maneira de contemplar o outro com o direito à identidade reivindicada em nome próprio, por decorrência lógica da igualdade de tratamento. Então, a noção de heterossexualidade é uma criação gay recente, visando afirmar a homossexualidade por cotejo conceptual, não é mesmo? Quando o mundo pautado na realidade biológica sempre se satisfez com o binômio homem e mulher, nunca sentiu, não havia necessidade de inventar outro conceito. E essa noção de homossexualidade, inventada por Kerbeni naquela época, ela ganhou hoje o reforço de orientações bi, trans e aparentadas, não é mesmo? Mas o princípio semiótico permanece o mesmo. Em última instância, a terminologia ela objetiva, digo assim, essa noção de identidade, ela objetiva dar visibilidade à pessoa, deixando seus atos no escuro. Ela pretende dizer quem alguém é, sem muito chamar a atenção sobre o que faz, de forma a higienizar a apresentação. Quer dizer, então, nisso ela inverte com muita habilidade a atitude de outrora, que tendia a realçar os comportamentos para desumanizar o indivíduo, porque é isso que fazia o termo sodomia. Estamos de acordo? Então, o estratagema, ele vale ouro. Primeiro porque ele cria a termo identidade, cria uma identidade homossexual, inclusive também, cria uma singularidade humana similar à personalidade social, racial, étnica. E embora se possa condenar uma maneira de agir, não há como
criminalizar um grupo identitário assim de pleno direito, como os esquimós ou os afrodescendentes, né? Tá jogada essa, né? Nesse diapasão, evidentemente, assaltante ou pedófilo poderia alegar, atender algum tipo de instrução genética também, né? Para reivindicar o estatuto de minoria, no intuito de negar legitimidade à reação imunológica da sociedade, né? Então, a gente podia estender isso ao infinito, né? Até o homófobo então, estaria autorizado a odiar gay, né? Com base em raciocínio análogo, né? Mas por mais absurdo, mente desavisada cai na tocaia, né? Bom, em segundo lugar, vocês têm que entender que vamos dizer assim, sexo anal, ou coisa desse tipo, não é e nunca será prerrogativa fundamental do homem. Não dá. Então, viver uma entidade inata, sim. De sorte que essa ambição de emoldurar o assunto numa perspectiva de direitos humanos, ela conduz automaticamente a desacreditar a tese dos hábitos adquiridos para falar de essência herdada, para falar de identidade. Não é mesmo? Eu não posso chegar na ONU e falar que sexo anal é direito humano, não cola. Eu tenho que falar que viver uma essência identitária, isso sim é direito humano, não é mesmo? Bom, essa estratégia, a estratégia que acabo de explicar, então ela operou nas últimas décadas do século XIX na Alemanha. Aí perdeu o fôlego com sinais precursores da Primeira Guerra. Numa guerra, então, sobra espaço para esse tipo de coisa, não é mesmo? E aí, então, a temática gay, ela sai do palco por quase um século, para ressurgir com força nos anos, na década de 1970 nos Estados Unidos, né? Então não é bem que o movimento ele tivesse morrido, ele vivia antes uma espécie de vida clandestina, basicamente dividida entre duas categorias, inclusive, que a literatura especializada passou a chamar de efeminados e hipermasculinos. Não é mesmo? Então havia essas duas vertentes, né? Essa primeira vertente, os efeminados, eles seguiam as ideias de Ulrichs, né? Sob a liderança de um sucessor dele, chamado de Magnus Hirschfeld. Né? E a segunda tendência, aquela hipermasculina, então, ela era conduzida por um jovem anarquista de nome Adolf Brandt. Mas essa tendência ela abraçava a tradição grega, que segundo a interpretação em voga, então ela prezava a virilidade do protagonista ativo na relação pederasta, né? Então, diante disso havia percepções distintas, né, da condição homossexual, né? Quer dizer, tal uma célula-tronco ideológica, né, a multiplicar-se e ramificar de acordo com os matizes dos impulsos sexuais, né? Esse achado da identidade, ele teve assim, rica progenitura, né? E foi a público sob roupagens variadas, né? Então, cada orientação para alguns ou cada perversão para outros, então ganhou, né, dessa forma, versões híbridas, inclusive, a desdobrar o DNA germânico primeiro, né? A linha da supremacia masculina desembarcou nos Estados Unidos logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Nas bagagens de um soldado americano de ascendência alemã, chamado de Henry Gerber. E nessas alturas, o movimento gay, ele tinha
continuava embrionário na Alemanha, mas ele tinha se organizado suficientemente para dar um modelo de militância para o Gerber. Esse modelo que ele vai levar para transplante nos Estados Unidos. Então, o Gerber ele vai criar uma réplica das associações e das publicações originais alemãs, não é mesmo? E tudo isso, inclusive nos princípios, nada disso mudou até hoje. O modelo continua basicamente o mesmo, embora agora passe por meios eletrônicos, tudo aquilo, mas o conceito é o mesmo. O maior problema foi que o Gerber ele importou, digamos, o colorido pedófilo dos seguidores do Brandt. Lembra que eu falei a linha hipermasculina, quer dizer, prezava a virilidade do parceiro ativo na relação pederasta, não é mesmo? Então, eles tinham alma de predador espartano, e exaltava o que se chama puricamente de sexo intergeracional, então é a pedofilia. Quer dizer, eles inventam um termo eufemístico para disfarçar. Então, em consequência, casos de abusos de menores não demoraram a aparecer, para selar a morte prematura da iniciativa do Brandt por decisão judicial. Bom, assim mesmo, a besta renasce das cinzas em 1950, com a criação da Sociedade Mattachini, por um notório arauto da pedofilia, inclusive, de nome Harry Hay. Então, contudo, não obstante, digamos, as tendências do membro fundador, do Harry Hay, que participou ativamente das campanhas de descriminalização da pederastia, apoiando aquela associação norte-americana para o amor entre homens e meninos, uma entidade, uma associação, então, que defende justamente a pedofilia, Mas apesar disso, apesar dele ter tendências pedófilas e militar em favor da descriminalização da coisa, a sociedade Mattachini em si, ela não tinha outra vocação a não ser promover a aceitação social das práticas homossexuais entre adultos. Então, agora, como que eu vou dizer? Então, a gente vê que, assim mesmo, que pese a clareza na formulação teórica da coisa, quer dizer, a linha de demarcação entre homossexualismo, pedofilia, tudo isso não fica totalmente nítida no mundo empírico. Às vezes, então, tem certas dúvidas a respeito. Bom, todos os nomes citados têm uma dimensão interessante da coisa, quer dizer, uma última coisa para a aula de hoje. Então, todos os nomes citados advogavam sem restrição o fim da moral judeu-cristã e o retorno para uma ou outra forma de paganismo. Mas o Harry Hay foi o mais explícito, quer dizer, ele não se contentou com a reivindicação de modelos helênicos, ele se definia como neopagão, ele foi adepto assim, de tudo o que cheirasse ao ocultismo. Quer dizer, que entre sacerdotisa, lésbica e culto às fadas nova era, não faltou nada na ostentação de um anticristianismo exacerbado. Então, é uma dimensão que eu não trabalhei muito, mas que merece reflexão, porque ela sugere uma oposição fundamental entre os valores cristãos e pagãos, que ressurge após
2000 anos de história. Na realidade, a classe imperial, ou seja, a classe no poder na época de Nero, que é famoso justamente por perseguir os cristãos, então toda essa classe imperial estava se entregava, digamos, a práticas sexuais que hoje em dia nós iríamos associar à categoria LGBT, era isso, Então, quando a gente lê Romanos de Paulo, a gente percebe que ele criticava essas práticas, e ele propunha outra moral sexual. Portanto, ele entrava em colisão com o mundo pagão, não é mesmo? E aí o cristianismo acabou vencendo a parada, e impondo uma moral sexual judaico-cristã, mas agora parece que o outro lado está querendo reverter o quadro, está querendo dar o troco, digamos, e ataca a moral cristã, propondo um retorno à moral pagã, outrora derrotada. Pelo menos assim, a mensagem do Harry Hay deixa passar essa ideia, não é mesmo? Mas isso é uma hipótese que eu não explorei, Quer dizer, fica à disposição de quem quiser trabalhá-la, para ver se ela realmente tem consistência. Então, na última aula, nós vimos como nasceu o conceito atual de minoria, a partir da influência da Escola de Frankfurt, nos meios universitários norte-americanos, não é mesmo? Então, nós vimos como esse conceito vai compartimentar a sociedade em grupos sociais distintos, e às vezes antagônicos. E como essa noção se torna central na ideologia e na política de esquerda. Então, é extremamente importante entender essa dimensão da problemática, porque ela sustenta toda uma visão de mundo que pretende literalmente construir uma sociedade nova. Quer dizer, a ambição não é pouca. E para construir uma coisa nova, tem que desconstruir tudo que está aí, para reconstruir em cima das ruínas. Sei lá, o plano é esse. E o pensamento desconstrutivista justamente tem tudo a ver com isso. Mesmo. E também tem muito a ver, inclusive, abrindo um parêntese, com as frustrações da esquerda, quer dizer, mais do que frustrações, com os ressentimentos da esquerda. Lembram que mencionamos que na última aula nós falamos da desilusão das esquerdas quando da abertura dos arquivos stalinistas para o mundo. Então, na década de 1960, a esquerda que acreditara numa espécie de socialismo assim, mítico, durante décadas. Então, essa esquerda, de repente, ela descobria a cara do socialismo real. E pronto, como disse, ela alimentou um sonho, o sonho de um sistema justo, não é mesmo? Capaz de produzir uma sociedade humana, mais humana, digamos, que a sociedade capitalista, e economicamente mais eficiente, inclusive. Quer dizer, era a crença da época, quer dizer, uma sociedade baseada na cooperação, na solidariedade, por oposição à sociedade capitalista, que baseada na competição, ela só podia ser economicamente fadada ao fracasso, socialmente ineficiente,
desumana, desrespeitosa dos direitos do cidadão, não é mesmo? E de repente, a realidade mostra tudo o contrário. O mundo capitalista é que foi para frente, em todos os sentidos. O socialismo foi para trás, pior, desabou, não é mesmo? Então, se eu sou socialista na alma, no fundo da alma, eu vejo o meu sonho ruir. Eu não gosto do que eu vejo. E tudo que se construiu, o capitalismo é que construiu. E odeio ter que admitir isso. E detesto tudo que foi construído porque contradiz minhas teses. Então, eu vou querer desconstruir tudo. No plano ideológico também, não é mesmo? E aí eu invento o desconstrutivismo. Quer dizer, eu começo a criticar sistematicamente tudo. Mas disso nós falaremos então mais tarde. É só um parêntese. Vamos voltar para esse ponto. Por enquanto, vamos mentalizar bem essa mudança de paisagem ideológica, de proposta política. Para vocês entenderem, então, na minha juventude, por exemplo, a esquerda se inspirava no conceito de luta de classes. Mas a luta, ela girava em torno da mais-valia global. Ou, digamos, o que estava em jogo era a renda global. A questão era saber quem ia apropriar-se dessa renda global. E a gente dividia a renda em lucro e salário. O que não era lucro virava salário. O que a burguesia ganhava, a classe operária perdia. Não é mesmo? Então a burguesia se organizava para arrancar mais e o operariado se organizava para reter mais. E cada um desenvolvia seu discurso para chegar aos seus fins, Cada classe então produzia seus conceitos morais também para legitimar suas reivindicações, Cada classe formava suas entidades sindicais e representativas, e isso é que era o conceito de luta de classes da minha época. É isso que a gente tinha na cabeça. Então, é um conceito que girava basicamente em torno do trabalho. O conceito central era o trabalho. Girava em torno do trabalho, da mais-valia da renda. Mas, sobretudo, do trabalho. Esse era o conceito de base. Então, a gente sequer imaginava poder apropriar-se ou poder merecer parcela de renda, ou ganhar vantagens e direitos em função de outra coisa que o trabalho, não é mesmo? Por exemplo, em função da raça, do gênero, da sexualidade, coisa desse tipo, Então, e vimos como o conceito de minoria ela vem justamente mudar tudo aquilo, E como esse conceito é altamente divisivo, Como ele vem fragmentar a sociedade, Quer dizer, criar grupos distintos, antagônicos, não é mesmo? E como tudo aquilo, é bom mencionar também, vai começar a pesar sobre o mundo do trabalho, Que tudo aquilo acaba parasitando o mundo do trabalho. É para mentalizar bem isso. Se eu dou uma vantagem para um, eu crio um dever para outro de sustentar essa vantagem, não é mesmo? Alguém tem que pagar, não é mesmo? Quer dizer, para simplificar, para fins didáticos, dinheiro público para organizar parada gay ou congresso gay, coisa desse tipo, implica pedreiro que madruga todo dia e se arrebenta na obra para sustentar a farra através do imposto. Porque nada é mágico, em última instância, vem do trabalho produtivo. Então, uma coisa dessas estava totalmente alheio ao universo mental da esquerda de 50 anos atrás. Era impensável, no sentido primeiro da palavra, impossível de se conceber. Eu aposto que proletário sofrido, bancando parada e congresso gay,
faz o tio Marx rolar de raiva na cova. Né? Isso não estava previsto no projeto. Né? Mas aí veio a Guinard de Frankfurt, não é mesmo? E a solidificação da noção de minoria com as lutas negras, né? Que, diga-se de passagem, tem uma boa base de legitimidade. Né? A luta negra se justifica de certa forma, né? mesmo se cai na malandragem com o tempo. Mas, francamente, as reivindicações do Martin Luther King eram mais do que certas, né? E até hoje esse movimento se justifica, deixando os desvios e excessos de fora, evidentemente. Né? Mas isso é outro debate. Por enquanto, vamos nos limitar ao que interessa. Como o conceito de minoria se firma nas lutas negras e como o homossexualismo político vai tentar encaixar gay no conceito. Né? Como ele vai pulando no bonde andando e se instalar na noção de minoria. Né? Então, nós já mencionamos isso, a dimensão quantitativa, né, do conceito de minoria contou com os aportes estatísticos dos relatórios 15. Né? Lembram disso? Né? Nós já vimos isso. Então, e no fim da hora passada, estávamos ocupados a explicar as piruetas retóricas para atender o quesito determinismo biológico, né? Também constitutivo da noção de minoria. Né? Então, lembremos como um negro nasce negro sem culpa, vive negro sem culpa e morre negro sem culpa, né? Mas esse simples fato, às vezes, lhe vale o opróbrio, a crítica. Né? Então, a cultura LGBT ela vai querer forçar a analogia. Então, também gay nasce gay sem culpa, vive gay sem culpa, morre gay sem culpa. E, em consequência, merece toda a proteção legal capitalizada pelo movimento negro, não é mesmo? Agora, é preciso prestar muita atenção, porque nós vamos penetrar uma feição tão sutil quanto é fundamental da ideologia LGBT. Né? Então, como eu disse, gay nasce gay, tem que nascer gay, né? Para encaixar no conceito de minoria e o público tem que acreditar nisso. Pronto. Né? E a partir dessa constatação, então, como que eu vou dizer, desse projeto, né? Gay se torna alguma coisa, mas não faz mais nada. Tá. Sei que é um pouco esotérico, né? À primeira vista, eu vou tentar explicar isso. Né? Mas vamos repetir então. Gay é alguma coisa, mas não faz mais nada. Tá? Por que isso? Primeiro, porque os direitos fundamentais ambicionados pelo movimento gay protegem uma minoria e não uma conduta. Né? Começar por aí. Né? Mas também porque é eminentemente mais proveitoso, no caso, encobrir a prática. Né? Já que a ideia de sodomia, esse tipo de prática sexual, pode parecer repulsiva para muitos. Não é mesmo? Então, assim sendo, é preferível esquecer o ato para falar de condição social, de estado, de identidade. Né? Então, o discurso oficial, desde então, né, obsta publicamente qualquer referência comportamental explícita, né, para enfatizar, ao contrário, a qualidade, o estatuto, o atributo, identidade, peculiaridade, categoria, comunidade, enfim, o ser antes que o fazer. E aqui, nisso, já se vislumbra a noção de identidade, né, que tudo tem a ver com a noção de minoria. Né? Mas vamos ter que fazer um pouco de história para rastrear a genealogia do conceito. Né? A noção de identidade que
vou tentar explicar agora. Ela precede a atual ideologia de gênero. Quer dizer, ela data do início do movimento gay, naquela época não se falava sequer, vamos dizer assim, data do início do homossexualismo político. E ela objetiva induzir um mecanismo de psicologia social bem preciso. Ela faz parte da legitimação primeira, ela visa gerar uma percepção positiva e uma aceitação pacífica da população LGBT. Então, é essa ideia que ela passa, então, essa ideia que gay nasce gay com natureza gay sem opção de mudança. Tá? Então, provavelmente nesse sentido que a maior parte de vocês podem ter ouvido falar de identidade sexual. Mas há outra acepção a partir da atual ideologia de gênero. O problema é que essa outra acepção é tão complicada de entender, entendeu? Porque é um sentido que não faz sentido na realidade, né? É a parte recente e delirante da cultura LGBT. Ela faz parte do gayismo de gênero, que resulta, inclusive, da convergência entre o homossexualismo político e o feminismo radical na década de 1990. Bom, mas a identidade de primeira hora, aquela que nós vamos tentar explorar agora, era vista como estável e como definida. Significa que alguém era gay, era lésbica, era heterossexual e é o que era para sempre, digamos, não é mesmo? Não mudava. Agora, a identidade embutida na ideologia de gênero é indefinida e não pode ser estabilizada. Então, ela muda num segundo de acordo com a subjetividade de cada um. Se você quiser ser homem às 10 e mulher às 11, para virar gay no almoço, simplesmente você quem decide. E até assim um pouco pior, porque na realidade não há mais homem, mulher ou gay. Isso some do mapa. Tem apenas uma identidade assim, pastosa, fluida, desconfigurada, aleatória, não é mesmo? E finalmente sem nome. Porque não existe mais categorias precisas. Então é o capricho do momento que manda. Só que é tão absurdo que eu não consigo elucidar isso sem um passo a passo didático assim bem esquematizado. Então, melhor deixar essa complicação para mais tarde. E por enquanto, vamos tentar entender o conceito simples de identidade sexual. Então, veja bem, gente, cada representação mental vendida pelos ideólogos LGBT é uma obra de arte, tem que reconhecer isso. Quer dizer, a classe é talentosa, tem genialidade, é inteligente, não é mesmo? É sagaz. Ela planta com capricho, cultiva um jardim nota 10, digamos, onde cada flor merece saudação, mas há uma rainha que prima pela fineza, que brotou há muito no continente europeu, é que justamente essa noção de identidade. Então, como que nós vamos pegar abordar esse conceito? Vamos dizer assim, a noção de uma homossexualidade inata, ela surge na Alemanha mais ou menos uns 150 anos atrás, com o advogado hermafrodita Karl Heinrich Ulrich, que talvez foi o primeiro ativista homossexual. Ele lutou pela revogação das leis penais relativas à sodomia. Quer dizer, naquela época, então, a sodomia era punida por lei.
e ele lutava para a revogação desse tipo de legislação, e ele evocava, para tanto, a existência de uma identidade sexual mista, né? Segundo ele, quem sente atração por pessoas do mesmo sexo obedece a uma essência compósita, né? A combinar corpo masculino com alma feminina ou vice-versa, mas num ser diferente do homem e da mulher. Era isso o negócio. E como tudo aquilo é comandado pela natureza, segundo a opinião dele, então não há por que criminalizar. Era isso o raciocínio dele, né? Então, nós devemos entender que, vamos dizer, essa época em que vivia Ulrichs, né? O Ulrichs ele já banha no mundo kantiano, né? Quer dizer, Kant, evidentemente, já escreveu, né, a sua crítica da razão pura, né? Esse pensamento se popularizou. Então, o Ulrichs ele é atingido de cheio por esse pensamento, né? Kant veio introduzir o subjetivismo epistemológico. Então, segundo ele, a razão não é competente, né, para conhecer a realidade profunda, né? Então, pelo menos não a razão universal do iluminismo, né? Então, ele argumenta que o iluminismo desenvolveu um realismo ingênuo, né? Na concepção realista pura, o sujeito pensante ele é um simples receptáculo do objeto pensado, né? A mente registra a realidade objetiva como ela é, né? Mas Kant ele vem argumentar que cada indivíduo tem um filtro cognitivo diferente. Isso difere de um indivíduo para outro. Então, cada mente, segundo ele, trabalha a realidade que ela apreende, né? Então, cada qual introduz variações subjetivas na imagem que ele forma da realidade, né? Ou seja, então, cada um tem uma identidade cognitiva, não é mesmo? Então, Kant, evidentemente, nunca pensou aplicar essa ideia à sexualidade, mas é o que faz justamente a ideologia de gênero, né? Quer dizer, a ideologia de gênero, na realidade, sugere que cada um tem uma identidade cognitiva sexual, então, né? Então, que cada um tem uma percepção distinta no plano sexual, né? Não é mesmo? E que cada um, inclusive, se percebe a si próprio de forma distinta no plano da sexualidade, né? Então, o Ulrichs em questão, ele já integrava essa ideia, né? E também integrava a ideia dos sucessores do Kant, tipo Schopenhauer, Nietzsche, né? Segundo os quais a razão era uma construção artificial, né? Eles argumentavam que os instintos, os sentimentos profundos, as emoções eram ferramentas muito mais eficientes para conhecer a realidade profunda, né? Então, evidentemente, o Ulrichs ele aproveitava o ensejo, né? Quer dizer, ele queria justificar o próprio Estado. Então, se a razão milita em favor da heteronormatividade, né? Mas meu afeto, meus instintos, minhas emoções puxam para o outro lado, então vou escutar o recado dos filósofos da época, né? Dizer que tudo aquilo representa um aparato de conhecimento mais fundamental, né? Portanto mais real, mais eficiente, né, que a razão, né? Então, para que deixar-se limitar por essa artificialidade que é a razão, né? Só os fracos se deixam dominar, né? Então, para que não usar, né? Eu imagino, né, que no pensamento de Ulrichs, né, embora assim eu não tenha conseguido muito extrair isso das minhas leituras, mas devido à época em que vivia, eu imagino que ele deve ter sofrido também a influência do Rousseau, né? Que foi uma voz dissidente na época iluminista, né? Porque o iluminismo definia o homem como animal racional.
E Rousseau veio falar que não tem nada disso não, quer dizer, o homem é, antes de mais nada, um animal passional, né? Então ele tem que escutar suas paixões, não é mesmo? Né? Sabemos que é o próprio da civilização, né, enquadrar os instintos básicos em comportamentos socialmente operacionais. Tudo bem, e o Rousseau ele admitia isso. Né? Ele sabia que a razão estava na base da civilização. O problema é que, para ele, civilização é que era uma coisa ruim, não é mesmo? Né? Porque ela afasta o homem do estado natural primeiro, né? Quanto mais o homem se sofistica, mais se afasta daquela figura ideal do bom selvagem e ele se corrompe. Então, ele se torna decadente. Né? Era isso a ideia do Rousseau. Né? De forma que é de se imaginar que o Ulrichs também tinha esse quadro de referência na cabeça, né? Porque ele estava atrás de qualquer coisa que pudesse justificar, né, suas ideias, seu comportamento. Então ele incorporava qualquer ideia, né, que fosse servir de munição para tanto, né? Então a época do Ulrichs, né, registrou um surto de simpatia por essas ideias, né? Tanto que contou com a participação do escritor húngaro-alemão Károly Maria Kertbeny. Né? Vocês têm que entender que isso inicialmente é um fenômeno germânico. Né? Quer dizer, aquele escritor húngaro, ele tinha um passaporte húngaro se quiser, mas ele pertencia a uma comunidade alemã da Hungria. Naquela época havia muitas comunidades germânicas no leste europeu, né? Então ele pertencia a uma comunidade dessa. Então era um húngaro-alemão, ele falava alemão, né? Quer dizer, tudo aquilo nasceu na cultura alemã, né? Então, esse Kertbeny, ele é quem cunha o termo homossexual, né? Numa carta aberta ao ministro prussiano da Justiça, em 1869. Então, a primeira vez que se fala esse termo, era um neologismo na época, né? E antes disso, quem tinha inclinação homossexual era chamado de sodomita, por referência à cidade bíblica de Sodoma, né? E Ulrichs e Kertbeny, eles entendiam que essa palavra, sodomita, né, que ela evocava um ato irracional, não é mesmo? O contrário, né, às funções orgânicas normais e repugnante para a maioria. Então, com a finalidade de desativar, né, essa conotação negativa, né, eles optaram por evitar toda a menção a faceta comportamental para falar em estado, em identidade, não é mesmo? Com características distintas. E aí, então, que vamos dizer assim, esse tipo de terminologia começar a se instalar. Né? Vocês entendem bem que a intenção era desarmar, né, o senso de pudor e o reflexo de rejeição por supressão de referências léxicas a uma conduta considerada abjeta, né, e moralmente ofensiva, não é mesmo? Para resumir, a alusão a uma maneira de ser é menos gráfica, né, e psicologicamente mais neutra que a alusão a uma forma de fazer, não é mesmo? Então, o desvio de foco semântico para uma espécie de alteridade sexual abstrata, ela fazia parte de uma estratégia para vencer resistências, né, a práticas socialmente desaprovadas e até julgadas assim nojentas, não é mesmo?
Então, nós temos que entender bem tudo aquilo. A luta gay, ela se travou essencialmente no plano do discurso e do simbolismo, né? Então, muitos foram realmente os trunfos retóricos, tá? Quer dizer, alguns com estatuto de dogma sagrado, mas a identidade é o intocável sacrossanto, porque legitima todo o resto, né? Porque sodomia, ou seja qual for a prática, é escolha de conduta. É isso que vocês têm que entender bem. Então, uma escolha de conduta é sempre sujeita a juízo ético, né? como qualquer outra, né? Então, independente de condenação ou aceitação, é um comportamento pelo qual se opta e que gera consequências, o que afunila inevitavelmente o tema para o campo do livre-arbítrio e da responsabilidade, né? Então, para subtrair a matéria ao domínio da moral, né, inclusive da estética, né, é mais vantajoso redefinir a coisa como condição, como identidade, e deletar para sempre toda a fraseologia sexualmente explícita. Não é mesmo? Por isso, sodomia é termo proibido, né, no jargão gay, né, porque fala do que se faz quando o lucro é justamente, o lucro político reside antes em dizer o que se é, e não o que se faz, não é mesmo? Lembram que na última ou na penúltima aula, nós falamos da cartilha do militante de Madsen Hunter e Kirk Marshall, né? Então, expliquei para vocês onde cartilha, então, que orienta, né, o ativismo, né, que fala o que fazer e não fazer para tirar nota 10, né, mesmo no subconsciente público. Então, eles justamente dão uns conselhos a respeito disso, né? E eu vou ler esse trecho, justamente para não atrair o pensamento deles. Então veja bem aqui o que eles falam a respeito disso. Então, é preciso retratar gay como alguém que nunca teve escolha de aceitar ou rejeitar sua preferência sexual, que nasceu assim, como se nasce branco, negro, atlético ou esperto, que ninguém o seduziu, que nunca optou, que é natural, que não é moralmente culpado, é apenas o acaso, coisa que pode acontecer com qualquer um. Importa apresentar gay como vítima e encorajar heterossexual a posar de protetor. No entanto, poucos irão querer defender o homossexualismo como tal. Muitos estarão mais dispostos a mobilizar-se na defesa de um princípio de justiça e igualdade. À vista disso, uma campanha não deve pedir a aprovação de práticas homossexuais, mas tem antes que evocar a não discriminação, liberdade, igual proteção, ou seja, princípios legais aceitos, de forma a sempre opor uma lei aos argumentos morais do inimigo. Então, o que ele fala aqui? O conselho é ficar no abstrato, e falar de igualdade ou de direitos sem evocar o homossexualismo como tal, sem evocar a prática como tal. O que converge, em substância, com a diretriz estratégica dos pioneiros, que acabo de citar, dos alemães, não é mesmo? Então, para reforçar a literatura moderna, ela costuma contrapor as categorias de homo e hétero, mas isso é novidade, porque é maneira de contemplar o outro com o direito à identidade reivindicada em nome próprio, por decorrência lógica da igualdade de tratamento. Então, a noção de heterossexualidade é uma criação gay recente,
visando afirmar a homossexualidade por cotejo conceptual, não é mesmo? Quando o mundo pautado na realidade biológica sempre se satisfez com o binômio homem e mulher, nunca sentiu, não havia necessidade de inventar outro conceito, né? E essa noção de homossexualidade inventada por Kerbeni naquela época, ela ganhou hoje o reforço de orientações bi, trans e aparentadas, não é mesmo? Mas o princípio semiótico permanece o mesmo. Em última instância, a terminologia ela objetiva, digo assim, essa noção de identidade, ela objetiva dar visibilidade à pessoa, deixando seus atos no escuro. Ela pretende dizer quem alguém é, sem muito chamar a atenção sobre o que faz, de forma a higienizar a apresentação. Quer dizer, então, nisso ela inverte com muita habilidade a atitude de outrora, que tendia a realçar os comportamentos para desumanizar o indivíduo, porque é isso que fazia o termo sodomia. Estamos de acordo? Então, o estratagema, ele vale ouro. Primeiro porque ele cria a termo identidade, cria uma identidade homossexual, inclusive também, cria uma singularidade humana similar à personalidade social, racial, étnica. E embora se possa condenar uma maneira de agir, não há como criminalizar um grupo identitário assim de pleno direito, como os esquimós ou os afrodescendentes, né? A jogada é essa. Nesse diapasão, evidentemente, assaltante ou pedófilo poderia alegar, atender algum tipo de instrução genética também, né, para reivindicar o estatuto de minoria, no intuito de negar legitimidade à reação imunológica da sociedade, né? Então, a gente podia estender isso ao infinito, né? Até o homófobo então, estaria autorizado a odiar gay, com base em raciocínio análogo, mas por mais absurdo, mente desavisada cai na tocaia, né? Bom, em segundo lugar, vocês têm que entender que, vamos dizer assim, sexo anal, ou coisa desse tipo, não é e nunca será prerrogativa fundamental do homem. Não dá. Então, viver uma entidade é inata, sim. De sorte que essa ambição de emoldurar o assunto numa perspectiva de direitos humanos, ela conduz automaticamente a desacreditar a tese dos hábitos adquiridos para falar de essência herdada, para falar de identidade. Não é mesmo? Eu não posso chegar na ONU e falar que sexo anal é direito humano, não cola. Eu tenho que falar que viver uma essência identitária, isso sim é direito humano, não é mesmo? Bom, essa estratégia, a estratégia que acabo de explicar, então ela operou nas últimas décadas do século XIX na Alemanha. Aí perdeu o fôlego com sinais precursores da Primeira Guerra. Numa guerra, então, sobra espaço para esse tipo de coisa, não é mesmo? E aí, então, a temática gay, ela sai do palco por quase um século, para ressurgir com força nos anos, na década de 1970, nos Estados Unidos, né? Então, não é bem que o movimento ele tivesse morrido. Ele vivia antes uma espécie de vida clandestina, basicamente dividida entre duas categorias, inclusive, que a literatura especializada passou a chamar de efeminados e hipermasculinos. Não é mesmo? Então, havia essas duas vertentes, né? Essa primeira vertente, os
efeminados, eles seguiam as ideias de Ulrichs, sob a liderança de um sucessor dele, chamado de Magnus Hirschfeld. E a segunda tendência, aquela hipermasculina, então, ela era conduzida por um jovem anarquista de nome Adolf Brandt. Mas essa tendência, ela abraçava a tradição grega, que segundo a interpretação em voga, então, ela prezava a virilidade do protagonista ativo na relação pederasta, né? Então, diante disso, havia percepções distintas, né, da condição homossexual, né? Quer dizer, tal uma célula-tronco ideológica, né, a multiplicar-se e ramificar de acordo com os matizes dos impulsos sexuais, né? Esse achado da identidade, ele teve assim, rica progenitura, né? E foi a público sob roupagens variadas, né? Então, cada orientação para alguns ou cada perversão para outros, então ganhou, né, dessa forma versões híbridas, inclusive a desdobrar o DNA germânico primeiro, né? A linha da supremacia masculina desembarcou nos Estados Unidos logo após a Primeira Guerra Mundial, né? Nas bagagens de um soldado americano de ascendência alemã, chamado de Henry Gerber. E nessas alturas, o movimento gay, ele tinha... continuava embrionário na Alemanha, mas ele tinha se organizado suficientemente para dar um modelo de militância para o Gerber. Esse modelo que ele vai levar para transplante nos Estados Unidos. Então, o Gerber ele vai criar uma réplica das associações e das publicações originais alemãs, não é mesmo? E tudo isso, inclusive nos princípios, nada disso mudou até hoje. O modelo continua basicamente o mesmo, embora agora passe por meios eletrônicos, tudo aquilo, mas o conceito é o mesmo. O maior problema foi que o Gerber ele importou, digamos, o colorido pedófilo dos seguidores do Brandt. Lembra que eu falei a linha hipermasculina, quer dizer, prezava a virilidade do parceiro ativo na relação pederasta, não é mesmo? Então, eles tinham alma de predador espartano, e exaltava o que se chama puricamente de sexo intergeracional, então é a pedofilia. Quer dizer, eles inventam um termo eufemístico para disfarçar, né? Então, em consequência, casos de abusos de menores não demoraram a aparecer, para selar a morte prematura da iniciativa do Brandt por decisão judicial, né? Bom, assim mesmo, a besta renasce das cinzas em 1950, com a criação da Sociedade Matakini, por um notório arauto da pedofilia, inclusive, de nome Harry Hay. Então, contudo, não obstante, digamos, as tendências do membro fundador, do Harry Hay, que participou ativamente das campanhas de descriminalização da pederastia, apoiando aquela associação norte-americana para o amor entre homens e meninos, uma entidade, uma associação, então, que defende justamente a pedofilia, né? Mas apesar disso, apesar dele ter tendências pedófilas e militar em favor da descriminalização da coisa,
a sociedade mataquina em si, ela não tinha outra vocação a não ser promover a aceitação social das práticas homossexuais entre adultos, né? Então, agora, como que eu vou dizer? Então, a gente vê que, assim mesmo, que pese a clareza na formulação teórica, né, da coisa, quer dizer, a linha de demarcação entre homossexualismo, pedofilia, tudo isso não fica totalmente nítida no mundo empírico, né? Às vezes, então, tem certas dúvidas, né, a respeito, né? Bom, todos os nomes citados, né, tem uma dimensão interessante da coisa, né? Quer dizer, uma última coisa para a aula de hoje, então, todos os nomes citados advogavam sem restrição o fim da moral judeu-cristã, né, e o retorno para uma ou outra forma de paganismo, né? Mas o Harry Hay foi o mais explícito, né? Quer dizer, ele não se contentou com a reivindicação de modelos helênicos, né? Ele se definia como neopagão, né? Ele foi adepto assim, de tudo o que cheirasse ao ocultismo, né? Quer dizer, que entre sacerdotisa, lésbica e culto às fadas nova era, não faltou nada na ostentação de um anticristianismo exacerbado, né? Então, é uma dimensão que eu não trabalhei muito, mas que merece reflexão, né? Porque ela sugere uma oposição fundamental entre os valores cristãos e pagãos, né, que ressurge após 2000 anos de história, né? Na realidade, a classe imperial, ou seja, a classe no poder na época de Nero, né, que é famoso justamente por perseguir os cristãos, né? Então toda essa classe imperial estava se entregava, digamos, a práticas sexuais que hoje em dia nós iríamos associar à categoria LGBT, era isso, né? Então quando a gente lê Romanos de Paulo, né, a gente percebe que ele criticava essas práticas, né? E ele propunha outra moral sexual, né? Portanto, ele entrava em colisão com o mundo pagão, não é mesmo? E aí o cristianismo acabou vencendo a parada, né? E impondo uma moral sexual judaico-cristã, né? Mas agora parece que o outro lado está querendo reverter o quadro, né? Está querendo dar um troco, digamos, né? E ataca a moral cristã, né? Propondo um retorno à moral pagã, outrora derrotada. Pelo menos assim, a mensagem do Harry Hay deixa passar essa ideia, né? Não é mesmo? Mas isso é uma hipótese que eu não explorei, né? Quer dizer, fica à disposição de quem quiser trabalhá-la, né, para ver se ela realmente tem consistência.